Desde quinta-feira, nós estamos tratando sobre espiritualidade cristã, um curso ministrado pelo pastor André, que pode vir para cá já, nosso querido pastor André Luiz de Jataúba, que vez por outra tem estado conosco e tem contribuído de alguma forma para a glória de Deus, para o nosso crescimento. E aí, desde a quinta, a gente vem tratando sobre esse tema, sobre espiritualidade cristã, que é um tema pertinente para nossa vida prática, para nossa vida cristã. E aí hoje a proposta é que nós apresentemos um resumo daquilo que foi tratado nesses 2 dias. Primeiro porque uma parte de vocês não pôde estar no curso, e mesmo para quem esteve, tem a oportunidade de hoje ouvir mais uma vez, fixar essa mensagem no coração, na mente, e é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos orar ao Senhor, apresentar esse momento a Ele, pedir graça a Ele para que esteja conosco durante esse tempo. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por estarmos na Tua casa mais uma vez, esse lugar preparado pelo Senhor, para que estejamos aqui ouvindo sobre a Tua palavra, tendo comunhão com os santos do Senhor e podendo desfrutar, Senhor, das Tuas maravilhas. Te pedimos graça para que durante esse momento, Pai, a Tua presença esteja entre nós e para que o conhecimento que viemos a adquirir aqui torne-se prático no nosso dia a dia, Pai. Faz-nos servos Teus, Senhor, mais parecidos com o Senhor através daquilo que vamos escutar aqui essa noite. Faz isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acho que todo mundo já conhece André. Vez por outra, como eu disse, ele tem estado aqui, tem contribuído sempre com assuntos importantes, tem estado aqui nas terças-feiras, trazendo mensagens. Estamos falando sobre 1 Coríntios nas terças, né? São os textos que têm sido expostos, de 1 Coríntios tem sido uma bênção para você que ainda não veio, ainda não teve a oportunidade de estar, sem dúvida é um tempo em que você será abençoado por meio da exposição da palavra. Então, caso haja na sua agenda um espacinho para terça-feira, também esteja aqui. O pastor André estará compartilhando sobre temas importantes. E aí, indo direto ao assunto, nós vamos fazer nesse primeiro momento um resumo de tudo aquilo que foi falado, como eu disse. E aí eu já passo a palavra para André, e ele vai fazer um resumo. Enquanto André fala, devem surgir questionamentos e dúvidas sobre o tema que vamos tratar, e eu queria sugerir que você já nos mandasse perguntas à medida que elas forem surgindo, certo? A Juliana, está aí? Pronto, Juliana tem os papéis lá atrás, como das últimas vezes a gente tem feito, e aí você pode levantar a mão, fazer um sinal. Juliana traz até você o papel e você tem a oportunidade de compartilhar, de levantar o seu questionamento para, de repente, abençoar também os outros irmãos por meio daquilo que vai ser respondido. Amém? Fique à vontade, André. Meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Eu estou aqui no dilema com o Rafa sobre como expor isso. E esse como é como me portar, né? Se eu fico sentado, se eu fico em pé. Eu gosto de ficar assim sentado, só que eu acho que eu tenho muita adrenalina na hora que eu estou falando, né? E aí dá vontade de ficar em pé, sei lá. Então não sei, os irmãos preferem como? Assim sentado, em pé? Fique à vontade. Pior que eu não estou à vontade. Sentado mesmo, não é? Tá bom? Aqui ou lá? Lá. Bem, gente, vejam só. Nesse primeiro momento, agora, o desafio é muito grande. Por quê? Porque eu preciso fazer uma síntese de um conteúdo que foi esposado quinta-feira e sexta-feira. Então nós trabalhamos muita coisa, vimos muita coisa sobre a espiritualidade cristã. Obviamente que não esgotamos o assunto e nunca nós iremos fazê-lo, mas deu para a gente ver muita coisa boa.
Então o desafio é fazer uma síntese. Eu acho que eu tenho 30 minutos para apresentar a vocês, principalmente para os que não estavam e não participaram, o que foi dito, o que foi comunicado, o que foi passado, transmitido na quinta e na sexta-feira. Eu vou tentar fazer uma síntese, tá bom? Bem, a proposta é falar sobre espiritualidade cristã. Essa é a temática, espiritualidade cristã. E nada melhor do que começar esta temática, introduzir esta temática conceituando, definindo o que é espiritualidade cristã. Só que logo de cara nós já nos deparamos com um problema. Qual é o problema? O problema é definir, conceituar a espiritualidade cristã dentro do contexto no qual nós estamos inseridos. Porque, como todos vocês sabem, nós vivemos numa época que todo mundo chama de pós-moderna, certo? E qual é a grande característica do pós-modernismo? O relativismo e o subjetivismo. Então, no pós-modernismo, onde tudo é relativo e onde tudo é subjetivo, aquilo que é verdade para você pode não ser verdade para mim, e aquilo que faz sentido para você pode não fazer sentido para mim. Então fica difícil definir o que é espiritualidade cristã, porque a pós-modernidade resiste à definição. É tanto que os estudiosos têm dificuldade para definir o que é a pós-modernidade, porque a pós-modernidade resiste à definição. A pós-modernidade está aberta. Então, o que é a vida? A vida é o que você acha que ela é, né? O que é o mundo? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o sentido que você dá a ela. E aí, quando a gente traz isso para a igreja, porque a pós-modernidade invadiu as nossas igrejas, e quando a gente olha para o cenário evangélico, isso fica claro, isso fica perceptível. Você vai numa igreja e você percebe um modelo de espiritualidade. Você vai numa outra igreja e você vê um outro modelo de espiritualidade. E aí, quem é você para criticar aquele modelo de espiritualidade? E quem é o outro para criticar o meu modelo de espiritualidade? Então, o que é espiritualidade cristã? Aí você decide. Esse é o contexto que nos desafia. Nós vivemos nesse ambiente bastante complicado, está tudo fragmentado, pulverizado. A espiritualidade cristã é muito multifacetada. Aí fica difícil você dar uma feição, você dar uma cara, você definir, você conceituar o que é espiritualidade cristã. No entanto, nós partimos do pressuposto que a Bíblia dita o ritmo nosso. E, portanto, se a Bíblia dita o ritmo, nós resistimos à pós-modernidade com a sua proposta de que não existe definição para nada, e dizemos o contrário. Há definição, sim. Jesus é absoluto. As Sagradas Escrituras, a Bíblia é absoluta. E sendo a Bíblia absoluta, a palavra de Deus revelada para nós, nós podemos, a partir da palavra de Deus, que é absoluta, definir o que é a espiritualidade cristã. Porque Jesus é definido, Deus é definido na Bíblia, e a espiritualidade cristã é definida. E aí nós precisamos responder então o que é a espiritualidade cristã à luz das Escrituras Sagradas. Bem, um outro desafio é você dar um conceito que possa enxugar o que a Bíblia tem como proposta de espiritualidade cristã. E aí eu arrisquei definir a espiritualidade cristã da seguinte maneira: o que é espiritualidade cristã? Isso tentando enxugar o que a Bíblia tem como proposta. Espiritualidade cristã é um estado de ser que transcende em Cristo. Espiritualidade cristã é um estado de ser
que transcende em Cristo. A partir dessa definição a gente viu algumas coisas, e não dá aqui para a gente explorar isso agora. Mas eu gostaria de pontuar algo que chamou a atenção de algumas pessoas. Quando eu falo que espiritualidade cristã é um estado de ser que transcende em Cristo, isto significa que espiritualidade cristã é um estado de humanização. Nós fomos resgatados por Deus em Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Se nós fomos resgatados e já não pertencemos mais a este mundo e não somos mais deste mundo e somos de Cristo e estamos em Cristo, e isto define a nossa espiritualidade cristã, o fato de estar em Cristo e de transcender em Cristo e de ser em Cristo, então eu estou num processo de humanização. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu o seguinte ditado: errar é humano. E quem preconizou isso aí foi um poeta britânico chamado Alexander Pope. Ele disse o seguinte: errar é humano, mas perdoar é divino. E isso pegou. Só que isso é uma falácia. Por que uma falácia? Porque errar não é humano. Errar é desumano. Quando Deus criou o homem, quando Deus nos criou no Éden, Ele nos fez homens, humanos, melhor dizendo, a sua imagem e semelhança. E a gente, com a nossa humanidade, em Adão, nós estávamos providos com a capacidade, com a habilidade de fazer o bem, de não pecar. Quando nós pecamos, nós entramos num estado de desumanização. Então o pecado, o erro, o equívoco, isto é desumano. Errar não é humano, errar é desumano. E aí nós falamos que quem não está neste estado de transcendência em Cristo está num processo de desumanização, e este processo de desumanização é na verdade um processo de diabolificação. Por que é um processo de diabolificação? Porque a desumanização vai culminar nesse estado de diabolificação final. Porque, vejam comigo, o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos, certo? O inferno não foi preparado para o homem. O homem caiu. Quando o homem caiu, o homem se tornou muito mais parecido com o diabo. E aí o homem que não é resgatado, ele a cada dia vai num processo de desumanização, e isto vai tornando ele cada vez mais um diabo. Jesus, quando está com os discípulos, diz, tem entre nós um diabo, e isto ele se referia a Judas. Então Jesus chamou Judas de um diabo, ele é um tipo de diabo. A gente sabe que o significado da palavra, acusador, etc. Mas ele se tornou esse ser perverso. Então, a pessoa que não está desfrutando de uma espiritualidade cristã, está neste processo de desumanização, de diabolificação, vai se tornar um diabo e por isso vai sofrer a danação eterna. Agora, quem foi resgatado por Deus e está em Cristo, andando no poder do Espírito, está num processo de humanização. A cada dia eu me torno mais humano, porque na verdade Cristo era plenamente humano, e eu estou caminhando para ser a imagem e semelhança de Cristo. Este é o meu alvo. Qual é o alvo da espiritualidade cristã? É a semelhança de Cristo. Cristo é o meu objetivo, Cristo é o meu alvo, Cristo é o meu padrão. E Ele está trabalhando para que eu seja igual a Ele. Então isso é espiritualidade cristã. Esse estado de ser que transcende em Cristo, e este estado de ser que transcende em Cristo é um processo de humanização. A cada dia você se torna mais humano.
mais pessoa, mais verdadeiro, mais sincero, mais honesto, né? mais íntegro, mais inteiro, menos fragmentado, né? Menos dicotomizado, tricotomizado. Você a cada dia vai se tornando você mesmo. Você vai se encontrando nessa relação com Deus, certo? Bem, isto é espiritualidade cristã. É uma definição, tem outras definições que são que combinam. Eu gosto muito da definição do Ricardo Barbosa, quando ele diz que a espiritualidade cristã é a expressão de ser daquele que habita nas regiões celestiais. E aí ele diz o seguinte: o espiritual, o cristão espiritual mesmo, ele é aquele que vive entre o beijo do céu e da terra. Em outras palavras, ele vive andando no chão, mas com a cabeça no céu. Então tem essa relação, certo? Eu sou humano, piso no chão, mas ao mesmo tempo tem em mim uma fagulha de divindade. Eu citei também um teólogo, que na verdade é citado pelo Timóteo Carriquer em seu livro O Caminho Missionário de Deus. É um teólogo africano que diz o seguinte: a canicidade do cão é do cão, mas a humanidade do homem não é do homem, é de Deus. Isso é interessante. A canicidade do cão é do cão, é própria do cão, mas a humanidade do homem não é própria do homem, é de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando a gente vê Deus se tornando em forma humana, isso fica ainda muito mais claro, certo? Pois bem, depois que a gente definiu o que é espiritualidade cristã, nós trabalhamos a ideia de espiritualidade cristã e teologia, o divórcio. Espiritualidade cristã e teologia, o divórcio. É claro, é notório que a maioria esmagadora acredita que há um abismo de separação entre espiritualidade cristã e teologia. Espiritualidade cristã diz respeito à minha vida pessoal, à minha experiência que eu tenho com Deus, e teologia já é uma outra coisa. Teologia já é uma outra ideia. Teologia é algo mais abstrato. Espiritualidade cristã é algo mais prático. Aqui é muito no campo das ideias, aqui não, aqui é mais real. Então, muita gente cria esse divórcio entre espiritualidade cristã e teologia. E a gente elencou algumas razões do divórcio. E, mais uma vez, eu não tenho como falar sobre elas, ou sobre todas elas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma das razões, que é o movimento pentecostal, o pentecostalismo. O pentecostalismo gerou um divórcio entre espiritualidade cristã e teologia. E eu gostaria de frisar o seguinte: quando eu propus falar sobre o pentecostalismo como sendo uma causa do divórcio, eu não fiz isso de maneira arbitrária, querendo ferir o movimento pentecostal, não. Tem um livro que eu sugiro, que é Pentecostal de Mente e Coração. É do Rick Nunes. É um livro muito bom, Pentecostal de Mente e Coração. E o Rick Nunes é um dos líderes do movimento pentecostal. Ele é um teólogo pentecostal e ele critica o movimento pentecostal. Então eu falei do movimento pentecostal respaldado pelo Rick Nunes, que está dentro e que fala com propriedade. Então eu apenas ventilei aquilo que eu tinha bebido da parte dele. Eu não estava como um pastor batista tradicional que
evita o movimento pentecostal e que não gosta do movimento pentecostal ou neopentecostal e mostrei antipatia, fui agressivo. Não, eu apenas exposei o pensamento do Rick Nunes, já que ele está dentro e conhece melhor do que nós. O Rick Nunes, ele cita o fundador do pentecostalismo, o Charles Spurgeon, quando ele diz o seguinte: aquele que deseja viver uma experiência espiritual verdadeira não se ocupa com questões teológicas. Esta fala é uma fala do fundador do movimento pentecostal nos Estados Unidos. Aquele que deseja viver uma verdadeira experiência espiritual não se ocupa com questões teológicas. Então a partir daí você tem uma ideia. No livro A História da Evangelização no Brasil, do Elben César, ele fala que o Brasil, ele sofreu 3 etapas. A primeira etapa foi uma etapa de cristianização, a segunda etapa foi uma etapa de evangelização e a terceira etapa foi uma etapa de pentecostalização. No início, o Brasil foi cristianizado pelos católicos, depois o Brasil foi evangelizado pelos protestantes e depois o Brasil foi pentecostalizado pelos evangélicos. Então nós vivemos hoje num contexto pentecostalizado, se você preferir, neopentecostalizado, porque até fica difícil de você hoje, fica difícil de você discernir uma igreja que carrega uma identidade tradicional, se ela é tradicional de fato. Imagine no meio pentecostal, se de fato você está diante de uma igreja que é pentecostal em sua raiz, que prega um pentecostalismo clássico, ou se é neopentecostalizada. Então a questão é bem complicada, né? Uma das razões do divórcio é o pentecostalismo. Nós citamos outras razões, como o liberalismo, o arrogantismo, né? E aqui não cabe entrar porque a gente vai perder tempo e eu vou perder tempo, enfim. E qual foi a nossa proposta quando nós abordamos espiritualidade cristã e teologia, o divórcio? Acabar com o divórcio, a reconciliação, né? E nós falamos sobre a importância da teologia para a espiritualidade cristã. Teve um sujeito do século XVII, na verdade esse sujeito foi o Dr. Williams. Ele influenciou pessoas como Richard Baxter e Jonathan Edwards. Ele escreveu uma obra chamada Medula, né? E essa obra Medula era uma espécie de teologia sistemática. Só que essa teologia sistemática dele era bem prática. O Dr. Williams, ele acreditava que o propósito da teologia era de nos levar para uma vida de obediência a Deus. É tanto que ele definiu teologia da seguinte forma, o Dr. Williams, século XVII. Ele disse o seguinte: teologia é a doutrina do bom viver para Deus. Jonathan Edwards bebeu dele, Richard Baxter bebeu dele. E foram 2 homens que souberam administrar a experiência, as emoções com uma mente teológica, né? Então, a teologia é essencial para quem deseja desenvolver uma verdadeira espiritualidade espiritual. E aí, diga-se de passagem, uma boa teologia. Como alguém já falou, se você não tem uma boa teologia, provavelmente a teologia que você tem não é boa. E se você não tem uma boa teologia, muito provavelmente a sua vida espiritual não vai ser uma vida espiritual boa, saudável, porque a sua vida espiritual depende, sim, da teologia, ok? Ora, estudar a Bíblia, ler a Bíblia é fazer teologia. Então a minha vida espiritual depende das
Nós tivemos um tempo para abordar isso e falar melhor sobre isso, e aqui é só um resumo, certo? Em sequência, nós falamos sobre espiritualidade cristã e a doutrina da Trindade. E esse tópico aqui, para mim, é um dos tópicos mais interessantes, né? Espiritualidade cristã e a doutrina da Trindade. Qual é a relação? Porque tem gente que olha para a doutrina da Trindade e vê essa doutrina apenas como algo relegado a debates filosóficos ou a mesas de teólogos acadêmicos. Então a doutrina da Trindade é algo para quem, né, gosta de se entregar às elucubrações dos pensamentos, porque isso é um mistério e blá blá blá, e não tem nenhuma relevância para a minha vida espiritual, não vou perder meu tempo estudando a Trindade. De fato, amados, é um mistério, né? A Trindade é um mistério, ninguém consegue resolver esse mistério, e qualquer um que tentar oferecer uma ilustração, dizendo, olha, a Trindade é como isso aqui, não dá não, porque é sempre inadequado. Qualquer ilustração que a gente tentar usar, vai ser uma ilustração inadequada para esse mistério da Trindade. Agostinho foi bem enfático quando, diante desse dilema, ele disse, olha, negue a Trindade e vá para o inferno. Abrace ela e viva eternamente. Então, não tem muita opção entre a Trindade e o inferno. Entre a Trindade e o inferno não tem opção. Bom, a Trindade, a doutrina da Trindade e o que essa doutrina nos passa, irmãos, afeta diretamente a nossa espiritualidade cristã. E aí, para a gente entender como é que a doutrina da Trindade afeta a nossa espiritualidade cristã, eu resolvi fazer algumas considerações e chamar a atenção para algumas verdades. Eu falei sobre algumas características de uma espiritualidade sadia: amor comunitário, comunhão solidária, indivíduo somado e humildade necessária. Isso são características de uma verdadeira espiritualidade. E todas essas características emanam da Trindade. Por exemplo, amor comunitário. Todo mundo aqui acredita que a igreja é uma comunidade que vive na dinâmica do amor. Eu não posso amar a Deus se eu não amar o meu irmão, certo? Deus é amor. Se Deus é amor, isto significa que Deus, ele não é um ser solitário. Porque para que haja amor, é necessário que haja um amante, um amado e um espírito de amor. Para que haja amor, é necessário que haja um amado, um amante e um espírito de amor. E aí Ricardo de São Vítor, que é um teólogo do século XI, ele, em sua teologia da Trindade, ele diz o seguinte: para que Deus seja amor de fato, como João diz, é necessário que ele tenha um outro equivalente. E Deus tem esse outro equivalente. Na Trindade nós encontramos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Pai ama o Filho, que é equivalente ao Pai. O Filho ama o Pai, que é equivalente a Ele. E o Espírito da mesma forma. Então você tem aí essa dança da Trindade, como colocou o C.S. Lewis. Você tem um Deus que é amor, porque ele subsiste em três pessoas e ele tem alguém para amar, que é o outro equivalente. E isto reflete aqui, na nossa experiência. Ora, se Deus é amor e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e é curioso observar que no Gênesis, a imagem e semelhança de Deus é homem e mulher, macho e fêmea. O homem sozinho não é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é essa relação, homem, macho e fêmea, a imagem de Deus. Então, esse amor comunitário,
ele emana da Trindade. Eu exerço o amor na vida do outro porque Deus me ensinou isso. E Deus legou isso à minha vida. Deus outorgou isso à minha vida. Por quê? Porque Ele é amor. Ele é amor porque Ele é 3. Então, para que eu tenha uma verdadeira espiritualidade, eu preciso me relacionar com o outro em amor. E isto tem tudo a ver com a Trindade, que vive numa relação de amor. Isto é o amor comunitário. Aí nós falamos sobre a comunhão solidária. Quando nós falamos sobre Deus é amor, nós estamos dizendo com outras palavras, Deus é comunhão. O Deus que nós servimos e adoramos é comunhão. Ele é comunhão em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus vive em comunhão. Então a Trindade afeta diretamente a minha espiritualidade. Comunhão. Eu preciso ter comunhão. E aí nós falamos sobre o indivíduo somado. Bem, o que é que isso tem a ver com a Trindade? E o que é que a Trindade tem a ver com isso? Tudo a ver. Tem duas filosofias que são opostas, que são polarizadas e que não se batem, que é o individualismo e o coletivismo. O individualismo prega que você é o centro de tudo, tudo gira em torno de você, enfim, o que interessa é você, acabou-se. Já o coletivismo, você é diluído na massa, na multidão. Então você não tem identidade. Nós não abraçamos o individualismo e nem abraçamos o coletivismo. Mas nós entendemos que a espiritualidade cristã exige o indivíduo. E o que é isso? A espiritualidade cristã exige que você seja você. Por quê? Porque o Deus Pai não é o Deus Filho. O Deus Filho não é o Deus Espírito Santo. Vejam, nós somos trinitarianos, não somos triteístas. Eu não estou dizendo aqui que existem 3 deuses. Deus é uno, mas subsistem 3 pessoas. E essas pessoas não se confundem. Elas vivem em comunhão, mas elas não se confundem. O Pai não é o Filho. Percebe como isso é altamente relevante para a minha espiritualidade cristã? Porque eu não sou você. Então eu tenho as minhas características que devem ser somadas às suas características. E isto estabelece uma comunhão e a nossa espiritualidade cristã. Quando você chegar diante de Deus, quando eu chegar diante de Deus naquele grande dia, Deus não vai cobrar de mim, por exemplo, a coragem de Pedro, a santidade do apóstolo Paulo. Deus não vai cobrar a eloquência do pastor Renan de mim. Entendeu? Deus vai perguntar: você foi você mesmo? Porque eu tenho algo a contribuir no meio da comunidade, com as minhas características, a minha persona, a minha personalidade. Então, você seja você, autêntico e verdadeiro. Deus quer usar você como instrumento para a glória dele, do jeito que você é. Do jeito que você é. Você é assim. O problema é que às vezes a gente quer ser o outro. E quando a gente admira o outro, a gente quer ser o outro. E aí a nossa espiritualidade cristã começa Quando a gente lê biografia, por exemplo, isso é muito complicado, quando a gente quer fazer a mesma coisa. Não, a biografia do Jonathan Edwards é interessante, é mais do que interessante, olha que vida piedosa, mas eu não tenho como viver aquela vida. Então Deus não vai cobrar de mim 13 horas de estudo, porque ele estudava 13 horas por dia.
Eu não tenho condições de estudar 13 horas. Minha mente é pequena, eu não tenho essa disposição. Então Deus conhece as minhas limitações. O julgamento de Deus vai ser justo. Deus vai julgar você segundo as suas condições sociais, segundo as suas condições emocionais, segundo as suas condições psíquicas, segundo o seu QI. Você tinha mais para oferecer, então por que você não ofereceu? Se você não tinha, não se preocupe, não vai ser exigido nada, né? Pedro estava muito interessado em João. A gente falou sobre isso. Quando Jesus diz como ele vai morrer, capítulo 21 de João. Pedro, quando tu eras mais jovem, tu fazia o que querias, mas eu te digo uma coisa: quando fores velho, outro te cingirá o lombo e te levará para onde tu não queres. Aí João disse o seguinte, e Jesus dizia isso, dando o significado de morte com a qual Pedro haveria de glorificar a Deus. Então, Jesus estava profetizando: olha, a sua estrada vai ser essa, o seu fim vai ser a cruz. Aí Pedro, quando ele recebe essa profecia bendita e abençoada, vou morrer desse jeito, o final da minha vida vai ser assim, no ralo. Aí ele pode ler lá, João capítulo 21, Pedro no mesmo instante diz assim: e quanto a este? Eles estão numa reunião, os discípulos com Jesus. Aí Pedro: e quanto a este? Se referindo a João. Aí Jesus diz assim: Pedro, se eu quero, porque Pedro estava perguntando mais ou menos o seguinte: ele também vai morrer nessa história? Porque eu vou para a desgraça, agora ele também vai comigo? Né? É aquela necessidade que você tem de se sentir melhor sabendo que o outro vai piorar, né? Quando você fica sabendo que o outro piorou, aí você diz assim: rapaz, Maria, porque você fica sempre na sensação, isso faz parte da nossa espiritualidade cristã, você fica, vejam, você fica sempre na sensação de que uma hora ou outra a casa vai cair, de queda, iminência de queda. E aí quando você escuta que alguém, fulano de tal, rapaz, se desviou, e você diz: rapaz, ou seja, tem chance de eu cair também, mas assim, não fui eu. Aí você se preocupa, né? Mas rapaz, como é que ele está? Mas rapaz, será que ele está bem? Mas no fundo você diz assim: rapaz, ainda bem que não fui eu, escapei. Pedro, e quanto a este? Aí Jesus diz assim: se eu quero que ele viva até que eu volte, o que te interessa? Quanto a você, siga-me. Ou seja, o caminho que eu tenho para você é um, o caminho de João é outra ideia. Então não queira a vida de João. Muito interessante. Se eu quero que ele viva, o que é que te importa? Se importe com a sua vida, com o seu caminho. Eu tenho um caminho para você, e o seu caminho vai ser esse. Agora o dele é comigo. Então nós precisamos manifestar uma espiritualidade cristã, admitindo quem nós somos, né? Porque é necessário verdade, sinceridade, honestidade. Seja você mesmo, ok? Trindade, não é? Então a Trindade revela o indivíduo e me chama para ser um indivíduo na comunidade que se soma a outro indivíduo para que haja o corpo de Cristo, e essa contribuição. E por fim, humildade necessária. Você vê que a Trindade compartilha a glória. O Filho compartilha a glória com o Pai compartilha a glória com o Filho, o Espírito compartilha a glória com o Filho, e cada um vai compartilhando glória com o outro. Ninguém fica dizendo a glória, o Filho não fica dizendo a glória é minha, e o Pai diz: não, a glória é toda minha. Não, há um compartilhar de glória. E na comunidade cristã, nós precisamos pegar, por exemplo, a doutrina da subordinação divina, quando Jesus vem, e fica subordinado, porque ele vem em missão, submissão ao Pai.
ele está em missão, em submissão ao Pai. Isso não significa inferioridade. Submissão não significa inferioridade. Por exemplo, a mulher submissa ao marido, não significa que ela é inferior. Então, submissão não significa inferioridade. Quando eu vejo Jesus tomando essa atitude de submissão, eu preciso considerar o outro superior a mim. É o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2. Porque isso faz com que a minha espiritualidade seja sadia e vai cooperar com a sua espiritualidade também. Ok? Então, trindade e espiritualidade cristã, tudo a ver. Eu preciso me envolver nessa dança da trindade para que a minha vida corresponda ao chamado do Evangelho para o discipulado. Trindade e espiritualidade cristã. E, por fim, nós falamos sobre espiritualidade cristã e práticas devocionais. E aqui eu quero encerrar a fala, chamando a atenção de vocês para o que Richard Foster, em seu livro A Celebração da Disciplina, diz: a superficialidade é a grande maldição da nossa época. A superficialidade é a grande maldição da nossa época. Nós somos superficiais. Se nós desejamos uma espiritualidade mais profunda, portanto, nós precisamos nos aprofundar na leitura da palavra, nós precisamos nos aprofundar na oração, na prática da oração, e nós devemos nos aprofundar na prática da renúncia. E nós abordamos essas 3 questões necessárias para uma espiritualidade cristã profunda. Bem, isso é o esboço, isso é o resumo, isso foi o resumo do nosso curso, né? Do nosso seminário. E foi muito abençoador. Acredito que para mim, principalmente para mim, e acho que para você também. Deus abençoe. Amém.